1 Tessalonicenses 5,17, desejar aos nossos irmãos e ouvintes da Rádio Palavra Acústica a graça e a paz do Senhor. Que o Senhor continue abençoando vocês nessa palavra também, que é uma palavra simples que eu vou usar como base aqui, é onde Paulo diz aos de Tessalônica assim: orai sem cessar. Diga comigo, orai sem cessar. Obrigado, Pai, por essa palavra, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa colocar, através da palavra, temor no nosso coração e respeito pelos Teus mandamentos, pela Tua palavra, que é santa, que é pura, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Paulo aqui, aos irmãos de Tessalônica, ele diz essa palavra, orai sem cessar. Ele não está querendo dizer que a gente tem que ficar 24 horas de joelhos orando, não é nesse sentido. Orar sem interrupção, ora todos os dias, ora quando você pode, mas nunca deixe de orar, né? Esse é o sentido da palavra. E Paulo, quando fala orar sem cessar, ele sabia do poder que há na oração. Paulo não ia estar falando de uma coisa que não tinha e não ia ter significado nenhum e importância nenhuma nas nossas vidas. Então ele deixou essa palavra, porque a oração ela é a base, ela é o fundamento das nossas vidas, ela é o fundamento da igreja, no sentido de que sem oração a igreja não anda, sem oração nós não andamos, sem oração as coisas não acontecem. Tudo acontece através da oração. Não adianta a gente saber um monte de coisas se a gente não ora por aquilo, se a gente não busca na oração a realização daquilo, né? Então, a oração é que transforma, é a oração que muda, é a oração que faz as coisas se mover no mundo espiritual e no mundo físico. O mundo espiritual trabalha a favor do mundo físico através da oração. Enquanto Daniel orava, os anjos guerreavam, diz lá no livro do profeta Daniel. O anjo, quando aparece para ele, ele já estava 21 dias orando, mas o anjo disse para ele, Daniel, desde o primeiro dia que você está orando, olha, ele estava orando, Deus já ouviu sua oração. Mas nós tivemos que, o anjo vai dizer, guerrear no céu, porque houve um impedimento dos demônios, né? Enquanto ele orava, Deus liberava anjos a favor da guerra. Então você vê um homem orando, tem guerra no céu. Então quando a gente ora, as coisas estão se movendo no céu e as coisas estão se movendo na terra. Quando a gente não ora, nada está acontecendo nos céus e nada está acontecendo na terra. Tudo fica do mesmo jeito, se não ficar pior, tá? Então a gente tem que valorizar a oração. E eu quero passar falando de algumas coisas importantes a respeito da oração. Primeiro eu quero falar que a oração é que define quem vence a guerra. Moisés estava no cume do monte, Josué lá embaixo estava guerreando contra os amalequitas, e a palavra do Senhor diz que enquanto Moisés orava, Josué e seu exército vencia lá embaixo. A Bíblia ainda diz um detalhe, que ele erguia as mãos, e o exército de Josué, que era o exército onde Moisés fazia parte do povo, estava vencendo. Quando Moisés cansava e abaixava as mãos, os amalequitas e começavam a vencer. Então isso é um princípio que enquanto nós estamos de mãos levantadas, enquanto nós estamos atentos, nós estamos vencendo a guerra. Nós estamos vencendo a guerra, nós estamos vencendo a batalha. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas tudo isso por meio da oração. Sem oração não se vence a guerra. Enquanto a gente estiver orando, o diabo não gosta que a gente saiba disso. Enquanto a gente estiver orando no nome de Jesus, todo dia buscando, todo dia suplicando, nós podemos ter certeza que a vitória é nossa. Não importa quando vai ser essa vitória, mas que ela é nossa, ela é nossa. Amém? Então a oração
Ela vai definir quem vencer a guerra. Outra coisa, oração, ela abre o céu, ela destrava o céu. Muitas vezes, querido, coisas acontecem que parece que impede que as coisas do alto venham para as nossas vidas, né? Eu uso como ilustração, embora seja uma realidade que aconteceu no Velho Testamento, quando Elias orou para que chovesse sobre a nação de Israel, que fazia 3 anos e meio que não chovia. Ele foi ao monte e ele orou 7 vezes. Ele estava lá num lugar bem alto, ele se colocou em oração. A Bíblia diz que ele colocou a cabeça no meio das pernas, de joelho, e começou a clamar a Deus. E aí ele disse ao seu servo, vai espiar. Ele diz, não, está tudo limpo ainda. Ele orou pela 2ª vez, a 3ª vez, a 4ª vez, na 7ª vez, em que o discípulo dele saiu para fora e diz, olha, eu vejo uma nuvem bem longe, do tamanho da mão de um homem. Ele diz, então vamos correr porque vem chuva aí. Então você vê Deus abrindo os céus para abençoar a terra, abençoar a colheita, através de uma oração. E isso tipifica nas nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos da chuva do Senhor. Muitas vezes, não sempre, precisamos das águas que vêm dos céus, para trazer vida na nossa família, trazer vida em todas as áreas da nossa vida. Mas se nós orarmos, isso acontece. Os céus começam a se destravar e os céus começam a se abrir. Então eu vejo um princípio também, que a oração destrava o céu. A oração, ela faz com que venha a chuva para as nossas vidas e nós começamos a frutificar ao Senhor. Amém? O que mais? A oração, ela chega a evitar a queda de uma nação. Olha o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. O Senhor vai dizer assim, ó, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, que era aquela nação de Israel, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Olha, a nação de Israel, ela foi levada cativa, ela foi tirada da sua terra, só porque Deus não achou, querido, sabe quantos homens? 1. Olha que importância, numa nação, ele disse, se tiver um homem, Deus estava dizendo que se coloque na brecha, que interceda por essa nação, eu não destruo ela, mas ele diz, não achei nenhum. Então, se um homem orando tem poder para mover o destino de uma nação, você imagine o poder que a oração não tem. Eu já vi muita gente falar assim, o fulano morreu, atropelado, vamos dar um exemplo. Aí tem gente que fala assim, é o destino dele, fazer o quê? Era o destino dele. Querido, não é isso. É a oração que dá o destino das nossas vidas. É como você ora, de que jeito você ora, as palavras que você põe, a fé que você tem no nome de Jesus, dá o destino da sua vida. Amém? Diz assim comigo, a oração dá destino à minha vida. Amém? O que mais? A oração, ela vai prevenir a queda de um irmão. Jesus aqui estava dizendo assim ao Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus sentiu que Satanás, Jesus já estava para ser crucificado, pouco tempo ali, né? Ele viu que Satanás ia armar contra Pedro e Pedro ia cair. Jesus, através da oração, Jesus rogou ao Pai para que Pedro fosse poupado. Então, querido, eu tenho que acobertar a sua vida de oração, você tem que acobertar a minha. Deus, quando você estiver orando, vai revelar no teu coração, às vezes, a vida do irmão, a necessidade do irmão. Quando Deus não revelar, mas você sabe, você dá destino também à vida do seu irmão. Acoberta ele de oração. Pede para Deus não deixar ele cair. Você vê um irmão fraquejando, alguém que está esfriando na fé, alguém que já não está mais vindo nos cultos, alguém mais que já não está mais orando como orava.
adorando como adorava. Qual que é a minha responsabilidade e a tua? Joelho no chão pela vida do irmão. Porque se o meu joelho não estiver no chão pela vida do irmão, o inimigo pode ter vantagem, amanhã ele não pode estar mais aqui, amanhã ele pode estar no mundo, amanhã ele pode estar em pecado de novo, e pior do que já estava antes de vir ao Senhor. Então eu e você temos responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pela tua vida, você tem responsabilidade pela minha, pelo irmão que está aí do teu lado. Amém? Quando for orar, não pensa só em você não, querido. Pensa na vida dos outros. Quando você for orar, não olha para o teu ventre só. Olha pelo ventre dos outros também. Olha pelas pessoas, os teus irmãos que necessitam e que precisam. Amém? Então, você vê Jesus rogando pela vida de Pedro. Então, eu entendo aqui que a oração ela tem um poder de prevenir a queda do irmão. Amém? Às vezes muitas coisas ruins estão acontecendo na vida dos irmãos, em todas as igrejas, estou falando de uma maneira geral, porque todo mundo está vindo na igreja para buscar só para ele. Todo mundo vai orar em casa para buscar só para ele, e esquece que existe um corpo, a igreja é um corpo, nós somos membros uns dos outros. Eu tenho que orar pelo membro que está do meu lado, ele faz parte do mesmo corpo. Amém? Outra coisa que eu quero falar é que a oração enche de poder e do conhecimento de Cristo. Toda vez que a gente começa a orar, o poder de Deus vai enchendo a nossa vida. E toda vez que eu oro também, eu começo a conhecer Cristo de uma maneira íntima, no Espírito. Porque quando eu estou orando, eu estou tocando em Jesus Cristo. Eu estou tocando no seu coração, Ele está tocando em mim. Então eu começo a conhecê-lo de uma maneira diferente. Não só em letras, que é bom a gente saber, mas é a letra se transformando em vida, e eu começo a conhecer Jesus de verdade. Nessa palavra que você não vai enxergar aqui, que eu pus tão pequenininho, em Efésios 3,14, Paulo está orando pela igreja de Efésios, mas olha qual o caminho que ele usa, a oração, porque ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aí ele vai dizer por que ele estava orando para a igreja de Éfeso: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e profundidade, e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então, quando a gente ora, querido, poder, conhecimento, plenitude vem em nosso coração. Eu não consigo entender de nenhuma alma que vai se colocar de joelhos para orar e buscar ao Senhor de verdade, que Deus não possa encher ele de poder naquele momento, que Deus não possa dar experiências para ele. Não fica vazio, querido, é um momento muito oportuno, muito rico das nossas vidas, quando a gente está ali de joelhos, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Aí no Efésios mesmo, quando vai falar também, assim, ó, Efésios 6,18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui eu volto a reforçar: súplica por todos os santos, súplica por todas as pessoas que te rodeiam. Amém? Orando em todo tempo no Espírito, orando pelo irmão, orando pelo corpo de Cristo. Muitas vezes orando até pela igreja que você não participa, e abençoando as outras igrejas, para que o corpo, para que os santos sejam guardados pelo Senhor. Amém? Se ele está pedindo para suplicar por todos os santos, é porque um precisa cobertar o outro de oração. Amém? Efésios 6,19. Olha aqui, até a pregação da palavra, se não tiver oração, se não tiver, a palavra ela não é bem recebida, a palavra não é entendida. Paulo vai orar dessa maneira aqui, ó. E também por mim, Paulo está dizendo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido
o mistério do Evangelho. Paulo está dizendo assim, querido, Paulo não era um super-homem. Paulo dizia, eu preciso da oração de vocês, para que vocês orem, eu abrir a minha boca, o Evangelho seja anunciado e as pessoas se convertam. Então quer dizer que se não tiver oração também, a palavra que é anunciada, ela não chega no seu objetivo. Quando você vai, de repente, fazer uma visita na casa de alguém e você sente que você está indo lá para falar do Evangelho, antes de falar do Evangelho, ore por aquele momento. Diz assim, Senhor, que o Senhor já prepare aquele coração, que o Senhor prepare aqueles ouvidos, que o Senhor destrave aquela mente para que ela possa entender. A hora que eu falar o Evangelho, Senhor, ela vai entender, a tua vida do Evangelho vai entrar na vida dela. Eu amarro todos os demônios que vão tentar impedir ela de entender. E quando você vai orando, Deus do céu vai trabalhando naquela vida. Quando você chega lá e fala da palavra e dá um testemunho, a pessoa recebe e ela é tocada pela palavra. Não sei se você está entendendo. Nada no mundo espiritual, nada na igreja funciona sem oração. Você pode saber muito a palavra, você pode saber de muitos assuntos e falar muito bem, mas se não tiver a oração naquilo, aquilo não vai ter resultado. Então, as coisas de Deus funcionam com oração, querido. Sem oração, nada se move. Romanos 15:30. Onde a oração é o meio pelo qual nós interferimos diretamente nas resistências. Olha o que Paulo vai dizer no 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então a oração fala de luta. Para quê? Olha as resistências. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Aonde Paulo ia, tinha resistência. Os rebeldes tentavam travar para que o Evangelho de Cristo não fosse anunciado. E ele está pedindo oração aos irmãos de Roma, aos romanos. E diz, ore por mim, lute comigo. Na oração, não é no tapa, não é na mão, é na oração que nós lutamos. Ele diz, ore para que os rebeldes não impeçam que o Evangelho seja anunciado. E Paulo confiava que isso ia acontecer, por isso que ele estava pedindo isso. Amém, querido? O que mais que a oração faz? A oração liberta. Atos 12:5 diz assim, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso. Ele ia ser decapitado no outro dia, mas naquela noite, enquanto Pedro estava preso, diz que a igreja estava incessante em oração por ele na casa de Maria, mãe de João Marcos. O povo estava lá, clamando, chorando, buscando, liberta, Senhor, não deixe o seu servo perecer. Estavam lá. Diz que à noite um anjo do Senhor entrou na cela dele, tocou nas cadeias, cadeias caíram. Os guardas que estavam lá, que eram muitos, não viram nada acontecer, porque o anjo com certeza tinha algum poder ali, e eles saíram caminhando, chegando na rua, abriu-se automaticamente, diz a palavra de Deus, o portão de ferro, e ele foi dar no meio da rua. Eles foram lá, e de repente o anjo liberou ele foi embora. E ele foi exatamente na casa onde o povo estava orando por eles. Então, o princípio que eu vejo nessa palavra é que a oração liberta de cadeias. Quantas cadeias, querido, a gente não tem? Quantas cadeias as pessoas não têm? Estão presos em alguma área, presos em alguma emoção, presos em algum trauma, presos em alguma coisa. Existem cadeias físicas, cadeias do corpo, cadeias das emoções. Existem cadeias espirituais, existem muitos tipos de cadeias. Mas quando a gente ora, Deus liberta as cadeias, Deus faz cair toda a prisão. Foi para isso que Jesus veio, para libertar os cativos. Nós temos que ser livres em todas as áreas. Livre. Amém. Você crê que através da oração cadeias podem cair? Amém? Cadeias podem cair. Cadeias podem cair. E a gente pode ser livre para servir ao Senhor. Jesus morreu na cruz
para nos dar liberdade. Ele ficou preso na cruz para que você seja livre. Amém, querido? Diz assim: eu sou livre em Cristo Jesus. Amém. A oração, ela também cura. Tiago diz assim, 5,16: confessai, pois, os pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando a gente ora, e a gente ora uns pelos outros, ou mesmo que a gente ore pela gente, nós somos curados. Aonde a oração, e tem fé, querido, porque só oração sem fé não vai adiantar, mas onde tiver oração e tiver fé, a cura ali. A cura na alma, a cura no corpo, a cura na família, a cura nos filhos, a cura no marido, a cura na esposa, aonde houver oração da fé. Glória a Deus! Para serdes curado, é por isso que Tiago diz que tem que fazer oração. O penúltimo que eu quero falar é que a oração tira toda a cegueira. Eu vejo aqui um princípio espiritual, onde Paulo fazia 3 dias que estava cego. Ele tinha visto Jesus indo para o caminho de Damasco, e diz assim, quando Ananias, Atos 9,17, então Ananias foi, e entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo, ele fez uma oração aqui: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E diz a palavra que caíram-se como escama dos olhos dele, e ele voltou a enxergar. Aonde a oração, querido, não há confusão. Aonde a oração, há luz. Aonde a oração, as trevas vão embora, a confusão vai embora. Fica claro para a gente o que Deus quer. Que muitas vezes nós entramos num momento da nossa vida que parece que a gente está no escuro, não sabe para onde está indo, não está enxergando, tudo está confuso, mas a gente começa a orar e clareia no nosso coração o que Deus quer da nossa vida, para onde Deus quer nos direcionar, para onde a gente tem que ir. E se não tiver oração, a gente fica parado. Quando Ananias ora, ele volta a enxergar. Eu vejo aqui que a oração é que traz visão também. A oração dá clareamento para mim. Muitas vezes eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu arrumo outro serviço, se eu saio desse serviço, se eu compro isso, se eu compro aquilo. Ora, que a luz de Deus virá sobre ti, e você vai enxergar no mundo espiritual o que Deus quer para você, com certeza. Com certeza. Amém, querido? E por último, eu quero ler uma palavra que eu acho linda, que eu acho até mais importante do que todos que nós lemos aqui. Não que as outras sejam importantes, mas é uma primordial. Quando a gente ora pelos outros, Deus muda a nossa sorte. Você pode perceber, quando você está orando, vamos supor, você está no seu momento de oração, você tem um momento que você começa adorando a Deus, contemplando o Senhor, falando palavras de amor para Ele. Vai ter momento que você, da oração, você vai passar a orar pelas suas necessidades ou pela sua família. Mas quando a gente ora pelos outros, a gente sente uma unção tão gostosa, a gente sente eu não sei explicar, é um gozo tão grande dentro do coração quando a gente ora pelos outros. É uma coisa diferente que acontece. Se você nunca teve essa experiência, faça um dia. Comece a orar. Ore por você e tal, mas ore bastante pela vida dos outros. Vai lembrando das pessoas, do pai, da mãe, do tio, um primo com problema, o patrão, um funcionário doente, não sei o que. E comece a orar. Você vai ver a hora que você acabar de orar pelos outros, que coisa gostosa que acontece no seu coração. E essa palavra, ela é de Jó 42. Jó passou tanta tribulação,
passou um momento de enfermidade, perdeu tudo que ele tinha, ele passou uma prova muito difícil na vida dele. Mas lá no final, Deus é fiel, querido, àqueles que ficam, né, esperando em Deus. Deus vai dizer assim, a palavra de Jó diz em 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó, olha, ela mudou a sorte, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuíra antes. Muitas vezes quando a gente está pedindo para o outro, Deus está dando para a gente. Você está orando pelo outro e Deus está acrescentando na sua vida. Muitas vezes a gente quer que mude a nossa sorte e a gente só fica falando de nós, de nós, de nós. Começa a orar para que Deus abençoe os outros, você vai ver que Deus muda a sua sorte. Não é a campanha de 7 semanas que muda a nossa sorte, mas é a misericórdia e compaixão do nosso coração orando pela vida dos outros. Quando ele ora pelos amigos dele, porque os amigos dele só falou besteira para eles e a ira de Deus estava contra os amigos dele. Mas quando ele ora e intercede pelos amigos dele, Deus muda a sorte dele ali. E ele passa a ter o dobro de tudo que ele tinha. Não é que você vai orar, você vai ter o dobro disso que você tem. Amém? Mas que Deus vai acrescentar na sua vida, Deus vai acrescentar. Por isso quando você for orar, lembra de mim. Amém? Ore por mim. Pense em mim. Só não chore por mim. Você vai lembrar daquela música lá. Só não chore por mim. Amém, querido? Então, vamos desenvolver na nossa vida o hábito de estar sempre orando. E orar não é só aquele momento que a gente está ali, claro, nós temos nosso devocional. Mas você pode estar orando. E não é porque você está orando, por exemplo, dirigindo um carro, que Deus dá menos valor à sua oração, porque você não está no quarto de joelho. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso aqui, ó. Você pode estar dirigindo um carro, de repente você se vê orando por alguém, orando por alguma coisa da sua vida. Não importa o momento. Importa é que você ore como uma criança, sabendo que tudo aquilo que você está pedindo, o seu Pai do céu, Ele está te ouvindo, Ele está trabalhando por você. Como a fé que não duvida, a criança não duvida do Pai. Mas ore com esse coração, em qualquer momento. E não é o tamanho também da oração. Se eu orar 10 horas, Deus ouve mais se eu orar uma. Não é isso. Na Bíblia tem uma oração relâmpago, eu não lembro se era Esdras ou Neemias. Eu não vou lembrar qual dos dois eram. Mas que ele estava na presença do rei, ele estava triste. E o rei falou assim, por que você está triste? Você anda meio estranho, cabisbaixo. E disse que ele orou ao Senhor. Mas esse orou ao Senhor na frente do rei foi uma oração relâmpago. Ele orou baixinho, de repente, resmungando, para saber o que ele falaria ao rei. E Deus já direcionou as palavras. E quando ele fala que ele estava triste por Jerusalém, Deus toca no coração do rei e diz, pois é, então eu te libero, volta para Jerusalém. Olha lá, Deus fez um milagre ali, numa oração relâmpago, uma oração rápida. Mas Deus não se importa com a quantidade de palavras, Deus se importa com o nosso coração. Eu vou dizer uma coisa, querido, na sua vida, na vida da sua família, na vida lá no seu trabalho, na sua empresa, sei lá o que cerca a sua vida, se não tiver oração regando, nada vai para frente e tudo fica confuso. Ore, ore e ore sem cessar. Amém? Porque o que aciona os músculos dos braços de Deus ao seu favor sempre vai ser a oração. Enquanto você não ora, as mãos de Deus não estão ao seu favor. Mas quando você está orando, Deus está estendendo o braço e Deus está lutando ao seu favor. Deus, querido, Ele é todo poderoso. Eu ouvi essa frase, não sei de quem que era. Deus é todo poderoso, mas Ele se limita à nossa oração. O que a gente ora, Ele faz. Se a gente não orar, Ele não vai fazer. Por isso que nós vimos tantas palavras aqui, até Paulo dizendo, faz isso, ora por aquilo outro. Porque ele sabia que sem oração, nem ele pregando o Evangelho, nada ia acontecer, não haveria poder, não haveria cura, não haveria nada. Ele diz, orem comigo. Porque oração faz as coisas acontecerem. E mesmo que todo mundo do seu lado diga, não vai, não tem jeito, mas a oração dá jeito para tudo. Quantos milagres a gente não conhece, quantos testemunhos a gente não conhece,
de pessoas que estavam no hospital já, esquece. Tem muitos casos que até faleceu, mas Deus trouxe a vida de volta. Porque nos hospitais, querido, é um dos lugares que mais milagres acontecem. Famílias estão no corredor orando, famílias estão lá embaixo orando, pedindo intervenção de Deus. E ali há milagres. Por que há milagres? Porque há muita oração. Os médicos que diziam, não tem jeito, já é só esperar morrer. Aí a família vai lá, ora. E cadê a doença? Cadê a enfermidade? Cadê a morte? Foi embora. Por quê? Pessoas estavam orando. Então você percebe, querido, as coisas só acontecem com oração. Amém? Fique com esse princípio no seu coração.